Salmo 90, nos primeiros 6 versos, diz assim: Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para Ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza Tu arrasta os homens. São breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. O Salmo 90 ele começa com uma informação importante, dizendo que esse salmo é uma oração de Moisés. Na verdade, ao longo de todo o livro de Salmos, nós temos 7 menções a Moisés. E 4 dessas menções aparecem justamente nessa 4ª coleção de salmos do livro de Salmos. E essa daqui é a primeira dessas menções, porque é justamente o salmo que abre a 4ª coleção do livro de Salmos. E aqui o início desse salmo é justamente uma construção de oposição entre quem é Deus, que dura de gerações em gerações, que vive eternamente, que está sempre de geração em geração, e os seres humanos, que não são eternos, que morrem, pelo contrário, eles são como a relva, que mal nasce e já seca. Há essa comparação entre quem são os seres humanos e quem é Deus. E eu gosto muito do verso 3 e fiz uma tradução que eu julgo que ficou muito interessante. Diz assim a tradução: Tu voltaste o homem para o pó e disseste: volta, ó filho do homem. E aqui tem um jogo de palavras com chuv e com a ideia de pó. Aqui não é a palavra pó tradicional, afar, mas é a palavra pó daká, que significa algo baixo, algo colocado no chão, alguma coisa muito humilhante. Então a ideia é, primeiro, que o ser humano é voltado ao pó, ou seja, ele retorna ao pó. Ele é formado de pó, mas Deus o faz voltar ao pó. E quando esse ser humano volta ao pó, Deus diz: volta, ó filho do homem. E aqui esse jogo de palavras ele tem uma lição difícil, mas uma lição importante. É basicamente como se Deus nos reduzisse ao pó para fazer com que nós voltássemos do pó. É uma ideia de uma disciplina dura de Deus, dizendo assim: olha, quando a gente volta para o pó, a ideia é de morte. E é como se Deus estivesse dizendo: para você entender o que eu quero, você precisa morrer para que eu faça com que você renasça. Então volte ao pó para que volte à vida.